Meus irmãos, eu quero convidar todos a uma leitura bíblica no livro do profeta Abacuque, que é um livro bem pequenininho, lá já na parte final do Antigo Testamento. Profeta Abacuque. Capítulo 2. Abacuque 2. Versículo 4. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia e no celular, para ler em duas versões diferentes, para a gente ter uma compreensão melhor do texto. O Senhor manda uma mensagem através de Abacuque para um povo que estava desagradando a Deus, que é a seguinte: Abacuque 2,4 diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Numa versão mais moderna diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, se incha, é orgulho. A sua alma não é reta nele, seu coração se incha, não é reto nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então o justo é o contrário desta pessoa que se incha com a alma orgulhosa, e é alguém que vive por causa da fé, que é o contrário deste orgulho. Esse texto é um texto muito importante para a fé cristã. Tanto que o apóstolo Paulo, ele, escrevendo os seus tratados, teológicos profundos, que é a Epístola aos Romanos e a Epístola aos Gálatas, ele vai usar esse texto em Romanos 1,17, em Gálatas 3,11. Ele vai usar esse texto como um fundamento para o princípio da justificação pela fé. Você é justo, justificado, aceito por Deus por causa da sua fé. E esse texto volta a aparecer também no Novo Testamento, em Hebreus 10:38, onde está escrito de uma forma parafraseada, mas o meu justo viverá pela fé. Viver pela fé, isso é muito interessante. O justo, o justificado por Deus, e o justo é o justificado por Deus, e por ser primeiramente justificado por Deus, ele anda em fruto de justiça. A gente tem sempre que lembrar dessa lógica, gente. Essa lógica é muito importante para a gente entender o Evangelho. Nunca é eu sou justificado porque eu sou justo. Não, eu sou justo porque eu sou justificado. Primeiro, Deus me declara justo por causa da minha fé. Quem me justifica é Deus. Ele me justificou em Jesus Cristo, que pagou a minha conta. Então, antes de fazer bem, eu já sou tratado como benfeitor, porque os méritos de Cristo recaem sobre mim, por graça, sem mérito pessoal meu. Por causa disso, eu me movo em gratidão e faço boas obras, não para ser justificado, mas porque fui justificado. Amém? Isso é fundamento do Evangelho. Fundamento assim importantíssimo, porque toda hora, se a gente vacilar, a gente sai desse ponto e volta para o ponto onde a gente
faz algo para ser justificado. Por exemplo, Paulo escreve aos Gálatas dizendo: vocês começaram a fé no Espírito, começaram a caminhar com Deus no Espírito, e aí ele chama de pela fé, mas agora estão na carne. E sabe o que é estar na carne? É estar confiando em si mesmo para se justificar. É estar olhando para si mesmo e enxergando algum mérito, enxergando alguma capacidade de autojustificação. Entende? Mas assim, Diogo, não existe pessoas diferentes, pessoas que se entregam mais, que fazem mais, que são mais santas. Essas pessoas não têm mais mérito? Não. Porque até tudo que elas fazem a mais é pela graça de Deus. É o Senhor quem opera em nós o querer e o efetuar da sua boa vontade. É o Senhor quem dá graça, é o Senhor quem dá a medida da fé, é o Senhor quem dá a força, é o Senhor quem dá o livramento. Amém, gente? Lembra da oração que Jesus nos ensinou a fazer? Não nos deixe cair em... Então, se eu não cair em tentação, não é porque eu sou melhor, não é porque Deus me livrou. Então, se eu cair, eu não tenho responsabilidade? Tem. Porque essa é a nossa natureza pecaminosa e nós somos responsáveis pelos nossos atos. O extraordinário não é cair, é não cair. Está entendendo, gente? O sobrenatural não é pecar, é não pecar. O natural é pecar. É nossa natureza. Todos pecaram e foram destituídos. Miserável homem que sou, quem me libertará? De que? De mim mesmo. Então, como é que eu sou liberto? Pela fé, pela graça, pela misericórdia. Então, se eu tenho mais, se eu faço mais, é porque mais graça operou na minha vida. E isso não me dá mérito, porque tudo isso é feito por Deus em mim e para a glória de Deus. E, na verdade, o que varia de uma pessoa para outra é o nível de maturidade que ela tem, não de mérito. Ela é mais madura, ela é mais desenvolvida, ela está mais perto do caráter de Jesus. Mas isso não faz ela ser mais merecedora do que outra, porque no fundamento do mérito dela, ela também foi justificada por Jesus. Você entende, gente? Ou não? Quando nós nos gabamos de fazer algo mais do que outro, é tipo assim, ó, pense que todo mundo deve R$1 bilhão. A conversa agora é de bilhão. Já foi o tempo que a gente falava de milhão. Agora é bilhão a conversa, né? Você liga a televisão, né? Fulano roubou 50 bilhão. Pô, bilhão, velho. É outro patamar agora com a conversa. Então, não sei se tem algum bilionário aqui. Se tiver, depois fale. Está sonegando o dízimo, com certeza. Então, logo bilhão. Então, imagina que a gente deve todo mundo 1 bilhão. Cada um deve 1 bilhão. Deve 1 bilhão. Aí digamos que a gente, vou me esforçar. E aí você pagou sua vida? Paguei. Pagou quanto? Paguei 500 conto. R$500. Aí o que pagou 800. Ele pode se gabar? 800 não paga nem os juros do 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 juros. Não é verdade? Então, quando a gente se gaba de fazer algo mais que o nosso irmão, é o de 800 conto se gabando do de 500 na dívida de 1 milhão, de 1 bilhão. Está entendendo? Que tudo que a gente fizer ainda é muito pouco. E o parâmetro de comparação de Deus para a gente não é o irmão caído, mas é o filho perfeito. Então, por mais que alguém faça alguma coisa, ainda é graça, ainda é misericórdia. Paulo, que eu acredito que fez mais do que todos nós, talvez juntos, talvez não, com certeza, diz de si mesmo: eu sou o pior dos pecadores. Entende, gente? Então, se essa consciência não entra, eu acho interessante como a gente luta com isso, é impressionante, gente. É uma síndrome de irmão mais velho da casa do filho pródigo, né, que a gente tem, velho.
Passa um pouquinho mais de tempo de igreja e começa, não. Tem um negócio assim, a gente acha que a gente tem um mérito, a gente tem um valor diferente. Não. Sabe o que o Senhor fala? Quando Ele compara os irmãos mais velhos, que são os fariseus no Evangelho, e os mais novos, que são os pecadores arrependidos. Ele fala assim, que os últimos serão os primeiros. E às vezes o Senhor, para mostrar a graça dele, Ele até honra mais, Ele até, enfim, aquele que vive mais pela fé. E é isso que eu vou explicar agora. Porque viver pela fé é o oposto do orgulho. Olha o que o texto que a gente leu diz: a sua alma está orgulhosa, não é reta, mas o justo é o contrário, ele vive pela... Então, fé e orgulho são inversamente proporcionais. Quanto mais orgulho eu tenho, menos fé. Quanto mais fé eu tenho, menos orgulho. Agora, o tamanho da fé importa, gente? Importa ter mais fé ou menos fé? É uma coisa que não importa. Se eu tiver um pouquinho de fé, já está maravilhoso. Não, ter um pouquinho de fé é maravilhoso. Mas, quanto mais fé eu tiver, melhor. Quando Jesus ele lida com os apóstolos e lida com a pequena fé dele, o Senhor fala assim: está ótimo, gente. Fica com essa fé. Por exemplo, os apóstolos pedem a Jesus em Lucas 17,5: Senhor, nos aumente a fé. O Senhor fala: não, para quê? Tá bom já aí. É assim? Não. Sempre que o Senhor observa que a fé deles não se desenvolveu, ainda está pequena, o Senhor fala disso de maneira negativa. Como, por exemplo, para Pedro, quando o Senhor salva, depois que ele começa a afundar no Mar da Galileia, estava primeiro andando em fé, e começa a afundar, o Senhor toma pela mão, Mateus 14, 30, 31, e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele fala da pequena fé como algo negativo. Mateus 6,30, o Senhor fala com os discípulos também de uma forma negativa sobre a pequena fé deles. Mateus 8,26, ele também critica a pequena fé. Por quê? Porque quanto menos fé eu tenho, presta atenção, quanto menos fé eu tenho, significa que mais o meu coração está apoiado em outro lugar que não no Senhor de verdade, não em Deus de verdade. Porque assim, a nossa mente, gente, o nosso coração, ele precisa se apoiar em algum lugar para não enlouquecer. Se a gente não tiver chão mental, espiritual, emocional, a gente, como a gente fala, perdeu. O que é perder o chão? É aquela sensação de não ter aquele caos interior. Então a gente segura em alguma coisa, a gente confia em alguma coisa, a gente confia em algum lugar. Ok, gente? Só que confiar em Deus e confiar no que é humano são coisas que competem. Lembra de Jeremias 17? Maldito é o homem que confia no que é humano e tira o seu coração do... Se eu confiar no que é humano, eu tiro o coração do Senhor. Mas só existem esses dois tipos de pessoa: quem confia em Deus e quem confia no que é humano. Quanto mais eu confio no que é humano, mais eu confio em Deus. Então, se eu tenho pequena fé e estou vivendo, não me matei ainda, nem de matar em nome de Jesus, eu tenho pequena fé em Deus, eu tenho uma grande fé em mim. Eu acredito muito em mim mesmo, porque eu estou vivendo, eu estou funcionando. Como? Acreditando em mim, ou em algum outro ser humano. Quanto mais fé em Deus eu tenho, menos eu tenho fé em mim. Mais eu apoio a minha vida, minha confiança em Deus. Isso significa então, Diogo, que quando eu tenho mais fé, eu confio menos em mim, eu sou uma pessoa insegura? Não, ao contrário.
Porque a segurança da fé em Deus é maior do que a segurança da autoconfiança. Porque a autoconfiança, ela parte de uma perspectiva de sua potencialidade, que por mais deslumbrado que você seja soberbo, a sua alma está inchada, soberba, iludida. Por mais que você enxergue-se como alguém poderoso e forte e capaz, há um limite, até de alcance mental. Ok? E há um limite real. Não só de alcance mental, como há um limite real de possibilidades. E há uma inconstância, você vira e mexe, se depara com suas falhas, com suas limitações, com suas fraquezas, com seus medos. Então, a autoconfiança é sempre um negócio, é sempre pisar num negócio que não é firme. Porque nós damos provas de não sermos confiáveis o tempo todo. Né? Você toda hora, poxa, eu tinha certeza que eu fiz, eu tinha certeza que eu ia acertar, que eu ia conseguir. Eu não consegui, poxa, eu falhei, eu errei. Você erra, você falha, você esquece as coisas. Você fica doente. Você erra com as pessoas, você falha, você peca. Você não consegue. Então, a autoconfiança é um terreno inseguro. Mas os que confiam no Senhor são como os montes, que não se abalam, mas permanecem. Por que quem confia no Senhor não se abala? Porque está fazendo do Senhor o inabalável. Porque ainda que tudo se abale, quer que Asaf fala, ainda que a minha mente e o meu coração ainda que o meu corpo e a minha mente se enfraqueçam, o Senhor é a força que sustenta a minha alma. Ele é uma força para além da minha força. Quando a minha alma está fraca, eu falo como Davi no Salmo 42, por que está abatida a minha alma? O que ele fala? Por que está abatido o meu coração? Eu sou o cara, é isso que ele fala? Olha aí, olha no espelho e diga, você é o cara. Esse cara sou eu. Eu posso, diga para você mesmo, eu posso, eu consigo, eu arrebento. Gente? Não. Por que está abatida a minha alma? Espera em Deus. Confia em Deus. Então, quanto mais eu confio em Deus, mais firme eu fico. Então, na verdade, ter menos confiança em mim, mais confiança em Deus, não é ser inseguro, pelo contrário, é ter uma segurança extraordinária. Quando Pedro andou sobre as águas, ele andou sobre as águas confiando nele, gente? Por mais louco que ele fosse, ele nunca acreditou que podia andar sobre as águas. Ele é pescador, experiente, sabia que ele não sabia andar sobre as águas. Ele só consegue fazer, ele só faz aquilo, então aquela confiança para fazer aquilo, porque não está confiando nele, está confiando em Jesus. Então ele fala, me mande ter, que eu vou. Sem a tua ordem eu não vou, eu vou confiando no Senhor. O Senhor falou, vem, ele foi. E quando é que ele começa a afundar? Quando ele tira os olhos de Jesus, olha para as ondas, que é na verdade confiar no próprio raciocínio e não mais em Jesus. Então ele começa a afundar. Ele não anda mais pela fé. Então viver pela fé é confiar menos em si, e confiar menos em si não é ser inseguro, é ser mais seguro confiando menos em si. Que é o contrário do que o mundo ensina. O seguro é quem tem autoconfiança, mas a palavra de Deus diz que o seguro é quem tem confiança no alto. De fato, ter autoconfiança e não ter autoconfiança sem fé, é melhor ter autoconfiança. Se você não tem autoconfiança nem tem fé, aí não tem nada. Mas se quiser ter fé, você vai ter menos autoconfiança e mais confiança no alto. Amém, gente? Então, orgulho e autoconfiança, soberba, é o contrário de fé. E quanto mais fé, melhor. Por quê? Porque quanto mais fé, mais Deus, eu vou usar a expressão pode, não como de poder, mas como de propósito, mas Deus pode fazer em nós, porque a obra da fé, ela é evidentemente uma obra para Deus, uma obra para a glória de Deus. Ela não gera orgulho, porque é a obra do crente. O crente sabe que não pode, ele sabe que tudo que é feito dele, por meio dele e para ele. Amém, gente? Então, quanto mais fé, mais Deus pode fazer.
Porque quando Deus faz na vida de quem não crê, o que ele vai fazer? Ele vai atribuir a Deus se ele não crê em Deus. Ele vai atribuir a ele mesmo, ele vai ficar mais orgulhoso. Então Deus vai cooperar com o orgulho, com a mentira, com a soberba. Então Deus fala, não, eu não vou fazer com o de alma inchada, porque ele não tem fé, ele confia nele mesmo, ele é arrogante. Então eu vou resistir o soberbo, eu vou dar graça para quem? Para o humilde. Quem é humilde? Quem tem fé. Amém? Então o tamanho da fé importa? Importa, porque quanto mais fé eu tenho, mais eu confio em Deus. Quanto mais eu confio em Deus, mais Deus pode manifestar a graça e a glória dele, preservando a verdade que é, qual é a verdade? Que todo bem vem de Deus, tudo que é bom vem de Deus. Então, por exemplo, aí entra algo bem interessante, ó. Teve 2 vezes que Jesus elogiou 2 pessoas por ter uma grande fé. Você lembra? A primeira delas foi um centurião romano que estava com um servo doente em casa, e aí ele vai até Jesus. Na versão de Lucas ele manda mensageiros, mas enfim, dá mesmo na prática. E quando ele vai até Jesus, o Senhor fala, eu vou na sua casa, e ele fala para o Senhor, eu não mereço que o Senhor vá na minha casa. Aí o Senhor manda uma palavra daqui, de longe mesmo, não precisa ir lá não. O Senhor tem autoridade, daqui o Senhor fala e de lá meu servo é curado. O Senhor falou, rapaz, nem Israel eu vi uma fé dessa. Que fé linda, rapaz. Agora, olha gente, olha que coisa interessante. E a outra foi uma mulher cananeia, que vem clamando atrás dele, insistindo, e eu vou falar mais sobre ela daqui a pouco, e o Senhor atende finalmente e fala, rapaz, nem em Israel viu uma fé dessa. Agora, olha como é interessante, ó. Se Jesus ele pode curar à distância, você lembra de Jairo? Lá em Marcos capítulo 5, que Jairo que vai atrás de Jesus porque a filhinha dele está doente em casa, parecido com o centurião. E Jairo é um príncipe da sinagoga, ou seja, Jairo é tipo um pastor na sinagoga ali, um líder da sinagoga, um homem da lei de Deus, tal, e vai atrás de Jesus buscando ajuda para sua filhinha que está doente, quase morrendo em casa. Jesus fala, eu vou lá na sua casa. Se Jesus podia curar à distância, por que ele não faz isso com Jairo, gente? Não, Jairo, fica de boa, eu vou dar a palavra aqui. Porque Jairo não tinha fé para isso. Jesus ele constrói em cima da fé, tanto para o centurião quanto para a mulher, ele elogia a fé e constrói em cima da fé. A fé de Jairo era que o Senhor tinha que ir lá, ele não tinha fé para curar à distância, não. O Senhor não vai sobrecarregar uma fé que não suporta a manifestação da glória dele nesse nível, mas também não vai desperdiçar um fundamento de fé. A fé é o firme fundamento do que nós esperamos, é um fundamento. E o Senhor vai na fé de Jairo, e Jairo sofre, porque antes de Jesus chegar lá, a mulher do fluxo de sangue interrompe, Jesus para ali, fala com a mulher, aí vem mensageiros, diz, sua filha morreu. O que sofrimento de Jairo? Podia ser como um centurião. Mas por que não foi? Porque ele não tinha fé do centurião. Quantas vezes o Senhor disse para as pessoas, a tua fé te salvou, a tua fé operou. Eu construí em cima da sua fé. Agora a pergunta, o que tem em comum entre o centurião e a mulher cananeia, gente? Ambos não são judeus. As 2 pessoas que o Senhor elogia por ter uma grande fé não são os israelitas. Mas peraí, galera que, está chegando agora da igreja, tem mais fé do que o antigão de igreja, é tipo isso. Cresceu na EBD, cresceu ouvindo, leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Desde pequenininho ali na EBD, conhecendo com essa palavra na igreja, tal,
serviu na obra, serviu. Aí chegou outro novinho e tem mais fé? Está estranho isso? Por que dois que não são judeus têm mais fé do que os israelitas, gente? Lembra que a gente conversou? Fé é inversamente proporcional ao orgulho. Os israelitas, por praticarem a lei, achavam que mereciam mais. Então a fé diminui. Fé caminha com humildade. Olha como é que acontece. Lá em Lucas capítulo 7, quando vão falar para Jesus do centurião, os príncipes da sinagoga chegam para Jesus e falam assim: Jesus, tem um centurião que está precisando da sua ajuda, e vamos te contar um negócio. Ajude ele, porque ele merece. Ele ajudou a construir nossa sinagoga. Ele merece. Olha a mentalidade dos judeus. Mérito. Merece. Compense ele pelo que ele faz, porque ele é bom. Aí quando Jesus encontra o centurião, o senhor fala: eu vou na sua casa. Sabe o cara fala para ele? Não, eu não mereço. Os judeus dizem: ele merece. Ele diz: eu não mereço não. É louco, ter o senhor na minha casa, eu não mereço não. Quanto mais humilde, quanto menos você confia em você mesmo, mais você é capaz de confiar no Senhor. E a mulher cananeia? Já pensou você passar por aquilo que ela passou? Jesus está num lugar para descansar, aí vem a mulher gritando. O texto diz que Jesus primeiro nem responde. É Mateus 15, né? Ele nem responde primeiro. Aí ela grita tanto que os discípulos falam: Senhor, se o Senhor não vai curar, me despacha, porque ninguém aguenta mais essa mulher gritando. Aí o Senhor fala para eles: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ela percebe que ela é o assunto, ela vem correndo, se joga nos pés dele e continua gritando. Aí ele se dirige a ela agora e diz: mulher, eu não posso tirar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Uau! Aqui muita gente já perdia a benção. Como é que é, seu Jesus? Você não pode dar a quem? O Senhor falou o quê? Tudo tem limite. Era ele, né? Mas não é assim não, viu? Você está se achando demais. A mulher, gente, não se ofendeu em nada. Pelo contrário, quando ela que não era nada para Jesus, Jesus nem respondia a ela. Quando Jesus posicionou ela como um cachorrinho, ela achou que foi bom. Ela disse: opa, me encaixou em algum lugar aí, não foi? Depois eu li: eu sou cachorrinho? Não sou filho não? O filho come o pão na mesa, né? Mas vem cá, o cachorrinho não come a migalhinha não? Que coisa maravilhosa. Me dá uma migalhinha tua, velho. Foi o mesmo que disse que eu sou cachorrinho. Rapaz, ela ganhou de Jesus. No debate. Você não falou que eu sou cachorrinho? E aí, migalhinha? Me dá uma migalhinha tua, que uma migalhinha tua resolve a minha vida. Aí o Senhor falou: mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. Agora, olha o nível de humildade dessa mulher. Como o centurião é muito humilde. Fé é inversamente proporcional ao orgulho. Quanto mais eu sei que eu não mereço, que eu não sou digno, mais eu posso crer no Senhor. Mais eu posso confiar no Senhor. Pastor, então eu tenho que fazer coisas ruins, então, para eu me sentir mal? Tipo assim, quanto mais indigno eu for. Não é que Paulo ensina em Romano, gente? Nós vamos pecar mais para a graça ser maior? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça? Não. Porque a gente agora percebeu que o pecado é ruim, então a gente vive para a glória de Deus. Amém, gente? Mas a gente não pode deixar que a nossa vida com o Senhor, de santidade, de comunhão, nos deixe orgulhosos. Por isso que a gente vai aprender a agradecer a Deus às vezes pelas dores que nos humilham.
Por isso que Paulo, e aí eu sempre ressalto esse ponto, né? Paulo vai dizer que está sofrendo o que ele chama de espinho na carne, para não se ensoberbecer. E aí ele pede ao Senhor, e o Senhor fala: não, vou tirar para você não se ensoberbecer. E ele diz: não, agora eu me glorio na minha limitação, porque quanto mais eu sou fraco em mim mesmo, mais habita em mim o poder de... mais eu dependo dele, mais eu creio nele, mais eu confio nele. Então não é sobre pecar para ser indigno, não, porque o pecado é mal, a gente não quer fazer o mal. É sobre consciência de limitação, amém, gente? Que às vezes não vem sozinha, infelizmente. Porque se para Paulo teve que vir uma dor para mantê-lo na consciência da fraqueza, eu não sei se para a gente também não vai ter que vir, infelizmente. Ah, não, pastor, eu sou de boa, sou humilde. Sei, né? Espero. Geralmente, a didática envolve frustrações, dores, né? Para a gente se tocar. Uns espinhozinhos aí, né? Que o Senhor deixa para a gente ter mais fé, né? Para esvaziar a nossa alma, esvaziar nosso orgulho, esvaziar, né? Nossa pretensão, e a gente poder confiar mais no Senhor e usufruir mais da vida na fé, porque o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Então observe que quanto mais eu creio, menos eu confio em mim, e maiores são as possibilidades da ação do Senhor na minha vida. Então eu paro de desejar ser melhor e maior. Isso é uma característica da fé. Porque vamos lá, se quanto menor eu sou, mais Deus me carrega, e Deus me carregar é melhor do que eu mesmo me carregar, para que eu quero ser grande? Você entendeu? 1 Coríntios capítulo 1, o que é que Deus escolhe? As coisas loucas, fracas e desprezíveis, para que nenhuma carne se glorie. Então onde é que eu vou me gloriar, como Paulo fala? Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Eu não quero ser forte, eu quero ser fraco. Olha que viagem isso, né? Eu quero ser limitado, eu quero ser pequeno, eu quero que fique evidente a glória de Deus. Eu quero ter mais fé. Então, cada vez mais eu quero me enxergar como alguém limitado. Mas pastor, isso aí é totalmente contrário do que a galera ensina hoje aí, os coaches e tudo. Aí, tá. Mas é o evangelho. Então, quanto menor eu me ver, quanto mais fraco eu me ver, melhor. Mas não é uma fraqueza desesperada, é uma fraqueza cheia de esperança. Quanto menor eu me vejo, mais eu confio no Senhor e mais eu dependo dEle. E essa é a tônica, gente, da ação de Deus em toda a Bíblia. Por exemplo, Deus disse a Israel, lá em Deuteronômio 20, olha, sempre que vocês virem um povo maior do que vocês, não tenham medo, porque eu sou com vocês. Ou seja, Deus sempre disse a Israel que eles seriam um povo pequeno. De propósito. Para Deus evidenciar a ação dEle. Lembra de Juízes capítulo 7, que Gideão vai enfrentar os midianitas? Aí Gideão reúne um exército, lembra quantos tem a princípio? 10.000, para enfrentar 32.000 midianitas. O que é que Deus diz a Gideão? Tem muito. Como assim, senhor? A gente está um texto não vai ficar evidente que sou eu preciso de vocês mais fracos. Para vocês depois não se gloriarem, acharem que é vocês, tem que saber que sou eu. Aí Gideão faz lá Gideão tem 22.000 primeiro, cai para 10, aí Deus diz, está muito ainda. Aí no final fica quanto, gente? 300, Deus diz, está ótimo. Gideão diz, rapaz, agora deu um frio na barriga aqui, viu? Com 300, é para aquele filme, né, os 300. Só que não era preciso daquele, não, era gente normal mesmo. Não valente assim, mas nada daquele filme de Leônidas. 300
Agora a gente se sentiu fraco, mas é isso aí. Caminhar pela fé é caminhar olhando para si mesmo e se vendo fraco, mas mesmo assim caminhar. Romanos capítulo 4, quando Paulo fala sobre a fé de Abraão, ele fala que Abraão não atentou para a própria fraqueza, mas quando ouviu de Deus que ele seria pai, disse: eu sou fraco, mas se ele falou, ele vai fazer. Isso é caminhar pela fé. É se mover confiando em Deus, apesar da consciência de fraqueza. Então eu tenho consciência de fraqueza, mas tenho consciência da grandeza de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus. Mas pastor, mas por que a gente tem que se ver tão pequeno assim? Porque quanto menor a gente se vê, mais humilde a gente ama mais, tolera mais, perdoa mais, se relaciona melhor, dá o fruto do Espírito. Amém, gente? Por isso que o conselho é humilhar, de Pedro é humilhar, 1 Pedro 5,7, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Deus exalta quem se humilha. Nós temos que ser a comunidade dos humilhados, mas verdadeiramente humilhados, amém, gente? Não é de boca, não. Não, eu sou o menorzinho. Quem diz que é humilde já não é humilde. Porque o verdadeiro humilde nem sabe que é humilde. O verdadeiro humilde se acha soberbo. O verdadeiro humilde se acha vaidoso. Porra, pode ter que me humilhar mais ainda. Porque ele não tem consciência de que ele é alguma coisa. Ele sempre acha que ele não é. Quem está santificando ainda percebe que tem pecado. Amém, gente? Então ele busca mais, ele se humilha mais, ele está se humilhando, ele está se quebrantando. Ele ainda percebe as suas vaidades. Isso é maravilhoso. Isso é tirar os olhos de nós mesmos e fixar os olhos em Jesus. Que é o que Hebreus 12:2 propõe, né? Como é que a gente deve caminhar a nossa fé? Com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador. Ele começou a fé em nós e é Ele quem vai garantir. E o que nós somos? Um bando de carregados. Se essas palavras te incomodam, é porque ainda tem um orgulhozinho para ser esvaziado aí. Sabe o que é você? Você é uma pessoa salva. A gente sabe o que significa o nome Jesus? Salvador. Quem que precisa ser salvo? Quem está perdido. Quem não consegue se salvar. Então nós somos pessoas que em nós mesmos somos perdidas. Nós precisamos de resgate, de salvação, de ser carregados. Quando alguém está te salvando, a pior coisa que você tem para fazer é tentar ajudar. Você atrapalha. Deixa o salva-vidas agir. Então é isso que nós somos, pessoas carregadas, pessoas dependentes, pessoas que precisam de graça, de misericórdia. Pastor, e os bons frutos, e as boas obras, e a responsabilidade, é tudo fruto da graça. É Jesus dizendo: olha, eu sou tão bom que eu vou te dar o privilégio de ser usado por mim. Alguém disse, eu esqueci quem agora, que o Evangelho, que nossa ação no Evangelho é um mendigo contando para o outro onde está o pão. Eu vou te dar o privilégio não só de se alimentar, mas de contar para outros mendigos onde há pão. É isso que a gente faz. Tudo que a gente faz é o privilégio que o Senhor nos dá de participar dessa mesa, sabe? Da provisão dEle, da graça dEle, da bondade dEle. E é assim que nós temos que nos enxergar. Quanto mais eu enxergo isso, mais eu tenho fé. O justo viverá da fé. E a fé sustenta, a fé fortalece. Não tenho pretensões em mim mesmo, não tenho pretensões, sabe? Nada.
Quando foram dizer João Batista, rapaz, a igreja dele está crescendo, a sua está diminuindo. O que é que João Batista disse? Oxe, o certo é isso, velho. Errado seria o contrário, se tivesse uma galera me seguindo e ninguém... Aí que eu ficava preocupado. Mas se ele está crescendo e eu diminuindo, esse é o certo. O que importa é que ele cresça, que eu diminua. O que Jesus disse sobre ele? O maior nascido de mulher. Porque quem se humilha, o Senhor honra. Amém, gente? Então, se alguma honra vem, que não seja dos nossos próprios, nem do nosso coração. Porque nós temos que ter consciência. Meu Deus, quem sou eu? Olha que interessante, né? Isaías, um dos maiores profetas da história. Isaías capítulo 6, ele está ali tem uma experiência com Deus, uma visão. Diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os anjos voando em volta do trono ali. Quando ele viu, o que ele disse? Ai de mim. Ai, quem sou eu para ter essa visão? Mas curioso que foi no ano que morreu o rei Uzias. Sabe quem foi o rei Uzias? Foi um rei que achou que era digno de entrar no templo, de oferecer incenso. Aí ele é rejeitado, ele morre leproso. Aí o outro, que se constrange, ou Deus diz a ele: você vai ser purificado. Você entende? Então esse deve ser sempre o nosso sentimento. Constrangimento pela graça. Não, tem um texto do Salmo que diz assim: não a nós, Senhor. Quando iam dar honra aos apóstolos, eles ficavam com medo daquilo. Não, pelo amor de Deus, pastor, isso não, peraí, nós somos homens como vocês. Agora Herodes um dia, olha a diferença, Herodes um dia botou sua roupa de rei, foi dar um discurso lá, e o povo disse: é voz de Deus e não de homens. Ele é. Aí ele morre, comido por bichos. Você entende? Então quanto mais fé a gente tem, mais graça, a gente rejeita toda perspectiva arrogante, toda perspectiva de superioridade. Isso é fé. Isso é confiar em Deus, na graça de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus. Amém, gente? Vamos ficar em pé juntos em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor para que Ele gere fé em nosso coração. Fé verdadeira. Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sempre que o seu coração der sinais de orgulho, lembre, é sinal de que a fé está pouca. Sua alma está inchada, sua alma está orgulhosa, mas o justo viverá da fé. Então, nunca deixe o orgulho crescer. O orgulho apareceu, diga: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Não estou crendo o suficiente, eu não estou confiando no Senhor, estou confiando em mim mesmo, estou achando que eu mereço mais, que eu sou melhor, estou invejando, estou brigando, disputando, estou esperando, ansiando por elogios, por aprovação, estou insatisfeito, chateado porque acho que mereço mais. Tudo isso é orgulho. A fé é mais satisfeita, a fé é mais grata, a fé louva mais, né? Se contenta mais, se alegra mais. E o justo vive dessa fé. A fé é um lugar onde eu me conformo com todas as minhas mazelas e dores? Não, é um lugar onde eu lanço as minhas dores no Senhor e confio no cuidado dele. Amém, gente? Digo: Senhor, me ajuda, Senhor, está doendo, Senhor, eu sou fraco, Senhor, me fortalece, Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu preciso de Ti. Então, meu coração vai sendo derramado diante dele. Vamos louvar uma canção.
e orar juntos em nome de Jesus. Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és Aleluia. Ore essa canção. meu abrigo. Diga para Ele com fé. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Pai querido e amado,
nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua santidade e a Tua bondade. Nós reconhecemos que o Senhor pode o que nós nunca poderemos. Ó Pai, nos ajuda a tirar o nosso coração da autoconfiança e levá-lo para a fé no Senhor. Nos esvazia, Senhor, da soberba, da pretensão, da altivez. Nos ajuda a confiar em Ti cada vez mais, para dar o fruto do Teu Espírito, Senhor, para viver pela fé, para glorificar o Teu santo nome, para fazer o que Te agrada, para caminhar na Tua direção, para Te servir, não esperando nada, porque já recebemos, Pai, o maior privilégio que poderíamos receber, que é ser Teu, Senhor, que é ser encontrados no Senhor. Ó Pai, nos ajuda a ser do Senhor, meu Pai, para a Tua glória, para o nosso bem, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, a comunhão, a consolação do Santo Espírito esteja com você, com a sua casa, hoje e sempre. Quem crê diz: Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa, em nome de Jesus.